Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Escolha da Audiência, podcast que é realizado a partir de pedidos de filmes que foram feitos pelos membros do nosso Cineclube Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, e eu sou Kel Gomes. E neste programa temos 3 filmes para comentarmos. Temos aqui A Chegada, que é uma ficção científica dirigida pelo Denis Villeneuve. Esse é um pedido da Patrícia Rocha. Temos ainda Fonte da Vida, outra ficção científica, né? A gente vai tentar fazer inclusive uma ponte aí entre esses dois filmes. Fonte da Vida, dirigido pelo Darren Aronofsky. Esse é um pedido do Bruno Luciano. E por fim, a gente tem o drama familiar A Nossa Espera, que foi um pedido do Anderson Ribeiro de Castro. Então esses são os 3 filmes da pauta desta edição do Escolha da Audiência. Escolha da Audiência, que é um dos benefícios que você tem ao participar do Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece a nossa iniciativa, entre lá no nosso site cinematório.com.br, clique lá no banner ou no link que tem ali no menu do site para você conhecer o Cineclube. O Cineclube foi criado como uma forma de nós mantermos o Cinematório no ar, pagarmos as contas de servidor, contas de hospedagem dos podcasts, também a manutenção do site, a manutenção básica dos nossos equipamentos, investimentos que a gente possa eventualmente fazer na estrutura e na realização das nossas atividades, e também, claro, para a gente ter uma comunidade cinéfila, como a gente gosta de falar. Esse grupo inclui pessoas que são apaixonadas por cinema como nós e que apoiam o Cinematório, gostam do nosso trabalho e nos incentivam. Então a gente, além de conseguir manter o site no ar, conseguir manter o nosso trabalho, a gente oferece esses benefícios. Então, escolha da audiência, quem faz parte do Cineclube pode pedir um filme, pode pedir, quem sabe, também uma série, para a gente comentar aqui nesses episódios. Além disso, a gente tem newsletters que são enviadas semanalmente, e essas newsletters são muito especiais, são feitas por mim e pela Kel. Fala um pouquinho, Kel, sobre o que as pessoas que fazem parte do Cineclube encontram nessas newsletters toda semana na sua caixa de e-mail. Nós temos a newsletter Recomenda, que é a newsletter onde a gente escolhe vários conteúdos para vocês, claro, sobre cinema, né? A gente escolhe matérias, reportagens, podcasts, também vídeos para serem vistos. Então a gente faz uma curadoria ali de links, né? Dos mais diversos tipos de mídias, para que vocês estejam bem informados e com muito mais conhecimento acerca do cinema, né? E na nossa newsletter Seleção Oficial, a nossa curadoria é especificamente de filmes para serem vistos, agora só no streaming, infelizmente. Mas, por enquanto, só no streaming, né, gente? Mas a gente também, quando logo puder, recomendaremos filmes que estejam no cinema. E é isso, nossa curadoria mais que especial nessas 2 newsletters semanais para vocês. E é bom frisar também que essa curadoria de filmes do streaming envolvem filmes que estão ali escondidos nessas plataformas, né, das mais variadas. Netflix, Amazon Prime, Mubi, filmes que não são exatamente lançamentos. Tem, claro, novidades que nós recomendamos, mas tem filmes que estão ali no catálogo que nem sempre as plataformas anunciam, divulgam que estão lá, né? Sim, com certeza. Existem aqueles lançamentos que não dá pra deixar de fora, né? Às vezes é um lançamento de um grande diretor ou diretora, ou tem algum artista que a gente gosta, né? Algum ator, atriz, enfim. Mas a gente dá uma atenção especial a esses filmes que são tesouros ali nos streamers, além de indicarmos também sempre filmes dirigidos por mulheres, pelo menos um por semana, mas sempre tem mais do que um. Até para quem faz aquele desafio, né, dos 52 filmes por mulheres, dirigidos por mulheres, para se ver uma vez por semana. Então fica aí a nossa dica, porque tem muita coisa legal nas nossas newsletters, e se você ainda não assina, você está perdendo muito, viu?
Entre lá então, cinematório.com.br, conheça e a gente fica na torcida para que você venha se juntar a nós. O primeiro filme desta edição do Escolha da Audiência é A Chegada, Arrival, filme dirigido por Denis Villeneuve, lançado no ano de 2016 e que é estrelado pela Amy Adams, né, Kel? Maravilhosamente estrelado pela Amy Adams. Um filme que foi escolhido pela Patrícia, ou Patrícia Rocha. Além de ser nossa madrinha, né, nossa apoiadora aqui no Cinematório, é também uma grande amiga. E antes de ser minha grande amiga, ela foi minha professora. É verdade, né? É verdade. No curso que eu fiz de produção de moda, ela foi a minha professora de comunicação, de teoria da comunicação. Foi a primeira professora da área de comunicação, portanto. E eu adorava as aulas. Foi, inclusive, um dos motivos que eu me interessei por fazer o curso, assim, que eu sabia que ia ter essa matéria, e eu achei, assim, tudo a ver com ela ter nos indicado esse filme para que a gente possa falar sobre, porque é um filme que fala sobre comunicação, né? Sim. E é um filme que tá discutindo semiótica. Semiótica foi uma coisa que eu aprendi muito com a Patrícia, muito. A didática dela é excelente. E, Patrícia, um grande beijo pra você. Estou com muitas saudades. E eu espero fazer jus, né? a essa confiança de deixar este filme para que eu possa comentá-lo, assim. Eu acho que é um filme que, né, merece mais do que um escolha da audiência. Merece um enfoque, merece, sei lá, parte 1, parte 2, parte 3. Quando o filme foi lançado, a gente fez um Cinematório Café. Sim, então sim. Tem no nosso feed aí já um episódio em que a gente falou sobre A Chegada, né? Mas foi logo quando ele foi lançado. Agora a gente já reviu o filme, ele já assentou mais, né? Já cresceu mais, inclusive. Na época a gente já tinha gostado muito, né? Mas agora mais ainda. A gente, inclusive, também já abordou ele em um Cinema e Ciência, né? Sim, sim. Então, é esse tipo de filme que dá pra você discutir sobre vários prismas. Sim. De tanta riqueza de camadas que ele traz. É uma ficção científica, tem todos os elementos ali pra quem gosta de ficção científica, mas não só, né? Porque eu acho que é do tipo de ficção científica que também agrada a quem nem é tão fã do gênero, assim, porque ele tá muito mais focado nessa discussão humana, de pensar filosoficamente a nossa existência. E neste caso aqui específico do A Chegada, a nossa visão de mundo, o nosso entendimento do tempo, de morte. Então, é um filme universal nesse sentido, né? Com certeza. Mas claro que usar a ficção científica para mim é um charme a mais, né? Porque eu acho que é exatamente esse lugar da discussão filosófica que a ficção científica mais me interessa mesmo. Sim, e ele começa como um filme de invasão extraterrestre, mas depois a gente vai entendendo que a questão vai mais além. Quando começa, a gente tem essa informação e, claro, as imagens de que 12 naves escuras, gigantescas, com formas côncavas, chegaram à Terra e se estacionaram em cima de países específicos. E ao longo do filme, os pobres seres humanos, diante desse grande mistério, vão tentar entender o que essas naves querem aqui na Terra e o que pode ser feito para, inclusive, impedir que haja um extermínio da humanidade. Porque a primeira coisa que os governos pensam, estamos sendo invadidos, o que vamos fazer? Tem toda aquela tropa, tanques, né, soldados, toda aquela preocupação. Quem conduz a situação são as Forças Armadas, porque o medo, né, que é gerado a partir desse momento. Um fato extraordinário, a gente sempre fica pensando, se um dia acontecer de verdade
né? A gente vê muito nos filmes essa questão, na literatura também, né, quadrinhos, essa questão da invasão alienígena. E se um dia acontecer? Você faz esse questionamento, que você costuma pensar nisso? Eu não costumo pensar cotidianamente. Eu penso geralmente quando vejo um filme, quando leio sobre o assunto. Você é uma grande fã de Arquivo X. Pois é, né? E aí é algo que eu vejo muito com uma naturalidade que talvez as pessoas não vejam, sabe? Assim, a maioria das pessoas. Eu, assim, acredito que a gente não esteja sozinho nesse universo, até porque eu acho que é um pouco prepotente da espécie humana se imaginar como única espécie nesse universo, né? Que a gente conhece tão pouquinho ainda, tão, né? A exploração espacial ainda é tão pequena. Então, pra mim é muito natural, assim. Se acontecesse, eu acharia, inclusive, incrível. Não é? Eu também, eu fico assim... Eu gostaria de ir até lá e conhecer, assim, sabe? No Aham. sentido de... Claro que vai dar medo, né? Não sou também alguém imune a isso e tal. Mas eu acho que a minha curiosidade e a importância do evento camufla um pouco esse medo, sabe? Pra Sim, mim, assim. Sim. Eu também penso dessa forma, porque eu teria mais ou menos, acho que o tipo de reação que a personagem da Amy Adams e do Jeremy Renner, né, que é o parceiro dela ali nessa missão, tem quando se aproximam desse mistério, né, dessas naves gigantescas e eventualmente lá dentro quando eles fazem o contato com os seres alienígenas. É uma reação de maravilhamento, mais do que de espanto. Você fica estupefato diante daquela coisa, sabe? O que é isso? Você não sente medo exatamente, mas você fica, cara, isso é algo histórico, isso é algo assim que vai mudar tudo. Sim, sim. Sabe? Eu acho que dá um certo medo quando tá entrando, assim, quando o medo ele tá em primeiro plano é quando eles estão entrando na nave. Porque aí eles percebem que existe uma outra dinâmica ali, né, de gravidade, inclusive, e é uma coisa meio claustrofóbica também, né? Que eles estão em algo que pode, sei lá, de repente eles nem podem conseguir mais sair. Então eu acho que ali tem essa reação muito natural de medo mesmo, assim, né? Sim. Os atores, eles demonstram isso e tal. Agora, depois que eles chegam e entram em contato ali, eu acho que passa por essa coisa do maravilhamento mesmo, essa coisa do fascínio, né? Isso. Fascínio pelo desconhecido. E aí é mais ou menos esse sentimento assim que eu, que ainda não tive nenhum contato imediato, mas gosto de Arquivo X, é o sentimento que eu geralmente tenho, assim, quando penso sobre isso, assim, sabe, de grandiosidade e tal. E assim, eu gosto que o filme demonstra mesmo esse pensamento militar, né? O pensamento sei lá, de se defender, de imaginar o pior, de pensar que eles estão invadindo, que eles podem ser uma ameaça, que é um pensamento de conflito, né? Mas ao mesmo tempo deram uma chance para que alguém das humanas, né? A Luz, que é doutora lá, que é especialista em linguística, pudesse ter esse contato, essa conexão. Mas o cara que é matemático, né? E eu achei interessante porque é uma equipe que se complementa, assim, né? Esses dois. Eles têm abordagens diferentes, né? Um ali dessa questão mais da matemática mesmo, enquanto ela tem essa questão mais da conexão. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim. Mesmo sendo ambas ciências, são ciências com abordagens diferentes, quase que opostas, assim, mas que se complementam, né? E aí eu gosto muito dessa várias disciplinas que você vê sendo abordado ali para tentar essa comunicação, né? E Sim. como que se une essa ciência dura a uma ciência que é mais humana, né? Algo que é de realização mesmo, de resolução de problemas. Isso permite a possibilidade, isso não tem algo, né, concreto, não trabalha com respostas concretas. E aí você vê esse pensamento militar interferindo nisso, porque os caras estão ali querendo resultado, estão querendo
que estão pensando no resultado, né? Não estão pensando no processo. Para eles não é uma exploração, não é conhecer, não é se abrir para esse novo, mas é gerar resultado e entender, e aí, qual que é a resposta? O que eles estão falando? O que eles querem? É assim, é algo muito do funcional, né? Tipo, a gente precisa disso para ontem, então você vê essas coisas interferindo no trabalho dela, né? Que é um trabalho de processo, completamente. Sim, né? sim. E eu acho que, de certa forma, o filme também tá falando disso, assim, dessa importância de você não se atentar tanto a resultados somente, né? A objetivos, mas você também vivenciar as experiências para isso, assim, nessas trajetórias, né? Sim. Um grande trunfo do filme para mim é quando ele passa, de fato, a se concentrar na figura da personagem, da Louise, né? Interpretada pela Amy Adams. Porque a partir do momento que ela tem o contato com os alienígenas, com esses seres gigantescos que parecem ter ali alguns tentáculos, eles têm uma forma, né, meio... Ao mesmo tempo que assusta pelo tamanho, eles são delicados nos movimentos. Você imagina aquelas criaturas gigantes fazerem aqueles círculos, né, com aquela espécie de uma fumacinha que eles soltam ali. Por isso que lembra até polvo, né? Que polvo solta essa fumaça ali no fundo do mar. Né? E também até a forma da mão. Né? Eu chamo de mão, mas é do tentáculo deles ali. Mas é muito delicado, né? E demanda muito disso, de sensibilidade para que a comunicação seja estabelecida entre esses seres e a nossa espécie. E aí, a partir desse momento em que eles fazem essa conexão com a Louise, a gente tem uma dimensão maior de como ela, no nível pessoal, está lidando não só com essa questão, mas com a própria vida, por causa das visões que ela tem, essas projeções mentais que surgem para a gente no formato de flashbacks ou flash forwards. A princípio a gente acha que é flashback, né? Porque é como o filme começa. Você tem contato com essas visões dela com a filha, e aí tem toda essa historinha, né? Do crescimento da filha, da morte da filha. E aí tem esse corte pro momento em que ela tá trabalhando como professora, e eu acho interessante a gente pensar, assim, que automaticamente você já coloca uma carga emocional nessa personagem a partir do que você viu. Sim. Como se fosse um flashback. Então, todo o jeito com que ela age, como ela fala, como ela trabalha, como ela recebe a notícia de que chegaram, né, essas naves, você dá um significado pra isso, sabe? No sentido de que, tipo, pra você ela está triste, pra você ela está... você, a partir do flashback, né, que pra você ali é um flashback naquele momento, você passa a identificar ela como uma pessoa que tá um tanto triste, né, que tá recebendo essas notícias e tá trabalhando com um certo distanciamento. Isso aí também tá na fotografia, né, as cores que são escolhidas, a iluminação. E aí eu fiquei pensando, será que você atribuiria esse significado tão facilmente assim, né, tão rapidamente, se você não tivesse as imagens de flashback? Será que não seria apenas alguém mais discreto, por exemplo? Sim. Sabe? Sim. E aí tem isso, assim, como eu tava falando, né, como esse filme também tá discutindo sobre a comunicação, sobre a semiótica e tal, como que essas imagens, elas representam algo pra gente. Sempre essa comunicação que acontece, sabe? E aí é bem massa como que a montagem também vai lidar com isso, né? Vai te enganar, entre aspas, mas que na verdade tá lidando com a linguagem que ela aprende. Sim, isso é muito legal. Eu digo que é um grande trunfo a partir desse momento do filme, porque é o que o afasta de outras produções de ficção científica que a gente imediatamente faz conexões. 2001, Odisseia no Espaço, Solaris, O Dia que a Terra Parou. Todos esses filmes dialogam de algum modo com a chegada, ou vice-versa. Porque você identifica, por exemplo, pensa no 2001,
o monólito ou monolito. Sempre falei monolito, mas já me corrigiram que o certo é monólito. Grande mistério. As grandes naves ali, que são côncavas, mas são pretas, né, exatamente como é o monolito, e estão se impondo sobre nós. E tem um plano, inclusive, um plano contra-plongé, que é uma referência imediata a 2001. Também um plano do monolito lá, alinhando com o Sol, né, e a Lua, fazendo ali aquele grande alinhamento que vai permitir tudo que se desenvolve nesse grande filme, que é o meu favorito de todos os tempos. Mas voltando, o dia em que a Terra parou vai lidar com essa coisa também, de chegar uma raça extraterrestre no planeta e falar para os humanos, olha, vocês têm que dar um jeito, porque vocês estão causando um desequilíbrio no universo. Tá, né? Tão fudido que chegou na gente. A gente precisa que vocês deem um jeito. E é um filme que foi feito ali no auge da guerra nuclear. Socorro, você tem um fast forward aí? Socorro. Da ameaça de uma guerra nuclear, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e tudo. Guerra Fria, né? Aquela coisa toda. E o Solaris, que é um filme mais existencialista, enfim. A chegada, ele constrói seu próprio caminho a partir da trajetória da Louise. Isso que é bem interessante, porque a trajetória dela e tudo que ela vai refletir sobre esse contato extraterrestre é algo que podemos trazer para nós individualmente, cada espectador, né? Parar para pensar em como que a gente está enxergando a vida, enxergando o que a gente está fazendo, como que a gente se relaciona com o tempo, com a vida e com a morte. São temas muito presentes ali, o tema da morte principalmente, né? Em face desse acontecimento que é obrigatório, né, vamos dizer assim, para todos nós. Um dia a gente sabe que a gente vai morrer e que as pessoas ao nosso redor irão morrer também. Não só as pessoas, mas os seres, né, os bichos, as plantas. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai acontecer, é fato. Como é que a gente lida com isso? É uma questão muito profunda e que o filme trabalha de uma maneira poética através do cinema, da linguagem cinematográfica, né? A gente falou aí da montagem, que é fundamental para o entendimento do que é proposto ali para esse conceito, né, de enxergar a vida de uma forma circular, enxergar o tempo de uma forma circular, e usando também os códigos, né, da ficção científica, porque é na essência um filme sci-fi. Ele vai ir para o lado do drama, mas em nenhum momento ele se afasta da ficção científica. As melhores ficções científicas são essas, na minha opinião. A que trabalham com o humano, mais do que com as questões do cinema fantástico, né, que são muito legais, também adoro. Mas quando você vem para mais perto do humano, são aquelas ficções científicas que dizem mais sobre a gente. Exatamente. E nessa jornada pessoal dela, né, é que você pensa, assim, a sua própria jornada também. Como que você tem lidado, né, com essas questões. E eu sou fascinada por essa ideia de pensar diferente do que a gente está acostumado, sabe? Eu acho que é revolucionário, assim, o que o filme está colocando, assim, no sentido de questionar a nossa forma linear de ver tudo. Porque não é só o tempo também, é tudo. A gente é organizado de uma maneira linear. A vida da gente não tem nada de linear em sua naturalidade, em sua essência, cheia de percalços, mas você é ensinado a desejar ou criar, ou enfim, pensar ela como algo linear, assim, né? Eu tenho que fazer isso, depois isso, pra chegar até ali. É muito, assim, uma lógica de seguir em frente, né? De continuar adiante, mas e o nosso redor, sabe? Será que a gente tá sabendo olhar ao redor?
com esse pensamento tão linear, assim. E isso pra mim também de você identificar que o tempo, como a gente entende, a forma como a gente entende, é só uma maneira como a gente entende. Ela pode ser entendida de outras formas, né? Ele pode ser entendido. Porque se você pensar que o seu passado te atravessa o tempo todo, né? No sentido das suas memórias, no sentido de coisas que aconteceram lá atrás, mas que respingam no hoje. A questão também do futuro, quanto que a gente projeta coisas pro futuro, quanto que são, sabe, essas temporalidades, elas não estão tão demarcadas assim, elas meio que se misturam. E aqui eu tô filosofando, tá, gente? Porque eu acho que o filme pede muito isso, pede que a gente saia um pouco desse pensamento tradicional e passe a se enxergar de uma maneira mais integral, assim, de pensar exatamente nesse contexto circular, assim, que e que é uma coisa também que eu acho incrível do filme, que é a metalinguagem dele, porque, assim, ele tá falando de uma linguagem que, à medida que a Louise aprende, ela também vai se transformando. E o cinema tem tudo disso, né? À medida que você vai vendo o filme, você tá aprendendo as coisas com a linguagem do cinema. E aqui, isso é ainda mais forte, porque você vai compreender o filme à medida que ela também compreende a linguagem dos aliens, assim. Então, quando ela percebe que aquela linguagem circular faz com que ela veja presente, passado e futuro, né, de uma maneira integral, né, de uma maneira, enfim, que ela tenha domínio dessas dimensões, você também compreende o filme de outra forma, né? Inclusive, você pode mexer na montagem dele, assim. Você pode, sabe, pensar... É até isso que eu tava propondo, assim, quando a gente tava falando do início, né? Que a gente percebe como um flashback. Mas aí depois a gente vê que não é um flashback, é um fast forward. Mas e se isso fosse deslocado, sabe? Poderia ser deslocado também da mesma forma e esse significado, ele ia continuar, mesmo se deslocasse dali. Na sua cabeça, você remonta o filme. Você remonta. Você volta nas cenas que você lembrou delas e tenta encaixar dentro dessa nova perspectiva. Sim, então assim, o filme se transforma. É o que acontece quando tem um plot twist. Exato. Você fica tentando lembrar, pô, aquilo ali então foi isso. Isso é muito legal. Então o filme te faz mudar uma visão, assim. Te faz construir uma nova visão. E eu acho genial, porque ele não só tá falando disso a partir dos personagens, mas também tá te colocando assim, é possível. Só se você faz aqui durante o filme, com este filme, você pode fazer na sua vida. É muito legal. E é o que permite que o filme cresça quando você revê. Isso é muito legal mesmo. E uma coisa também que eu acho bacana nessa questão da metalinguagem é como que imageticamente ele também é metalinguístico, porque a entrada na espaçonave, aquele corredor escuro, até chegar lá em frente aquele grande vidro onde os alienígenas estão, lembra muito a experiência de você entrar numa sala de cinema e se deparar com a tela onde o filme será exibido. Sim. Então, visualmente, o filme nos remete a esse momento de você ter contato com uma obra de arte e, a partir dali, você estar aberto para outras perspectivas, outros modos de ver o mundo que podem dialogar com o seu ou não. Mas você está ali para isso. A tela de cinema é uma abertura e uma grande janela. E tem também um plano no filme anterior a essa jornada da Louise, quando ela está dentro de casa, antes de receber lá a visita dos militares, que ela está tomando um chá, um café, não sei, e olhando para fora de sua casa, olhando, ele tem um lago, parece, alguma coisa assim, diante de uma grande janela,
quando você vê esse plano, que é um plano aberto, e ela tá lá em pé, em frente à janela, é uma rima visual com o momento depois dela estar diante dos alienígenas dentro da nave, diante também dessa grande janela. São Sim. planos que estão dialogando um com o outro, não só visualmente, mas também no que eles representam, porque enquanto ela está ali na sua casa, tomando o seu chá, o que quer que seja, e contemplando, olhando ali para fora, ela está o quê? Pensando, a gente entende isso, ela está pensando na vida dela, pensando em por que ela está tendo esses sonhos, né? Essas imagens, o que é isso que está acontecendo, né? E o que ela tá fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida Projeções. também, porque, como a gente falou, parece que ela tá meio, né, melancólica, ela leva uma vida mais solitária, ela tá ali meio isolada do mundo, né? Uma casa mais afastada, assim, no campo, numa região mais remota. Sim. Então, né? Tem isso. tudo a ver. E aí, nessa coisa de pensar, né? Ela tá projetando também. E aí eu fico pensando que os alienígenas, eles projetam a sua linguagem nessa tela branca, né? Sim. E é o que o cinema faz, assim, as projeções, essas imagens, essas histórias, enfim. Daria uma, sei lá, uma pesquisa foda só de falar da metalinguagem desse filme. Sim. E eu queria chamar a atenção também por ser uma mulher, sabe? Porque eu acho que todos os filmes Sim. que você citou aí são filmes de protagonistas masculinos. Sim. E aqui, além de ser uma protagonista feminina, uma coisa que ela tem de muito forte é atribuído ao feminino e é atribuído de uma maneira que é vista como inferior. E aqui no filme é colocado como algo de força dela. Exatamente, que é a sensibilidade, né? Essa forma de lidar com os conflitos, que é uma maneira diferente daquele ambiente que ela tá. Porque ela tá num ambiente que é majoritariamente masculino, de agressividade, né? A gente tá ali lidando com essa coisa, esse lugar dominado por ruídos. E ela tem uma forma diferente de pensar. Ela tem uma forma diferente de se relacionar. Que é exatamente isso, de ter mais sensibilidade, de ter mais cuidado, de ter tempo para as coisas, né? De ter mais cuidado ao lidar com isso mesmo. Ter mais atenção, né? Então, esse jeito de trabalhar dela é o que transforma tudo. Por mais que ela tenha a ajuda dos outros profissionais, que ela tenha a ajuda do Ian Donnelly, que é o personagem do Jeremy Renner, a ajuda essencial, porque é aquilo que eu falei. São coisas que se complementam, mas aqui o feminino, o que é colocado culturalmente como da mulher, sabe? E aqui eu não tô dizendo que, nossa, então todas as mulheres são assim e os homens não são. Não, eu tô querendo dizer exatamente de significados culturais. A gente tá falando de significados, isso aqui também. Essas coisas que se repetem. A sensibilidade, historicamente, é colocada como um traço feminino, né? Sim. E aí é muito colocado como algo inferior. E aí a mulher chora mais, a mulher é mais delicada. Isso tudo é algo que a gente não pode negar. Que é colocado culturalmente na mulher como se fosse uma fraqueza, sabe? E aqui no filme, ela traz esse traço como um traço feminino, mas é uma força. É o que resolve o conflito, inclusive. Então eu achei sensacional. Além de ser uma personagem mulher, né, que a gente não vê tanto nas ficções científicas, assim, com essa força, é também traços de feminilidade sendo representados como força. Sim. Não como algo que é frágil. Sim. Não como algo que vai atrapalhar o trabalho dela. Inclusive, a maternidade, assim, né? Como que ela enxerga essa maternidade, assim. Isso é muito legal. Um filme que a gente também pode relacionar à chegada e que tem uma personagem feminina, como você citou, é Contato, protagonizado pela Jodie Foster, né? Dirigido pelo Robert Zemeckis. E um outro, mais recente ainda, é o Interestelar, que tem a Jessica Chastain a partir de certo momento. Só que aqui ela divide o protagonismo com o Matthew McConaughey,
que faz o papel do pai dela, né? Mas são filmes também que dialogam aí com A Chegada. Bom, assim, uma outra coisa que eu gostaria de elogiar no filme é o uso dos efeitos visuais, que são pontuais, bem eficazes, porque você imagina o orçamento que o Denis Villeneuve teve para fazer isso aqui, e ele não ficou deslumbrado com todas as possibilidades que o CGI, né, a computação gráfica, poderia proporcionar para ele. Então é tudo feito com muita economia criativa, mas e focado mais na reação dos atores. E isso também colabora para esse aspecto humano que torna esse filme do Denis Villeneuve, na minha opinião, o mais interessante na filmografia dele, que é bem diversa, né? Ele já fez aí filmes de ação, né? O Sicário, filme de suspense policial, Suspeitos, e outras ficções científicas também, dramas, né, como o Incêndios, o primeiro longa dele, mas ele fez também o Blade Runner 2049 e vem aí, agora em 2021, o Duna, que é outra adaptação literária. A Chegada também é uma adaptação literária, né, de um conto do escritor chinês Ted Chiang. Mas, até o momento, A Chegada, para mim, é o primeiro lugar da filmografia do Denis Villeneuve. Um cineasta bem questionado no meio da crítica, né? Tem gente que torce muito o nariz para ele e não gosta nada do estilo dele. Nossa, assim, depois de A Chegada fica difícil. Sou fã, cara, eu gosto, eu não tenho problemas com ele, não. Porque A Chegada eu acho genial demais, assim. Enfim, quem não gosta dele tá perdendo muito. Eu queria destacar também que é um filme que, né, apesar de todo esse conteúdo humano que a gente tá falando, também traz muito de ciência, né? Porque tem a hipótese de Sapir-Whorf. Eu adoro esses filmes que trazem umas coisas pra gente que depois a gente vai lá e pesquisa e acha super interessante e tal. Eu até queria saber como anda essa discussão a respeito dessa teoria, porque, aliás, dessa hipótese, Sim. que é uma hipótese, né? Então não é algo que ainda foi provado, assim, é algo que ainda é uma proposta, né? Uma questão, assim. O Edward Sapir e o Lee Whorf, eles propuseram juntos, né? Nessa coisa de a estrutura e o vocabulário de uma língua serem capazes de moldar as percepções, os pensamentos de seus falantes, né? É bem isso que o filme traz, assim, essa visão de mundo vem pela linguagem e não o contrário, né? O modo como você enxerga o mundo é influenciado pelo modo como você fala, como você se comunica. Eu achei isso sensacional de pensar, assim, porque eu lembro que tem, inclusive, psicólogos que dizem que quando você consegue nomear algo, fica mais fácil de você entender e trabalhar aquilo do que quando você não dá nome. Sim, sim. Sabe? Aí eu falo, cara, isso tem muito... Não sei, eu acredito que influencia muito mesmo, assim. Não sei como andam as discussões a respeito disso, mas eu acho que o filme trabalha de uma maneira excelente, assim, super natural na trama, né? E que deixa a gente pensando exatamente nisso, assim. O quanto que também uma tradução, por exemplo, ela interfere na comunicação, porque tem um momento do filme que os heptapods, eles transmitem uma mensagem e que nessa mensagem tem a palavra arma. A Louise traduz como arma. Automaticamente o cara militar já achou que arma Agora eles era vão uma ameaça. A palavra arma. Só que assim, não é tão simples assim. Ela fez uma tradução, precisa entender se essa palavra arma tem o mesmo significado na cultura deles, assim. É uma tradução. Então, se pensar que, sabe, conflitos podem ser gerados só por esse ruído, sabe, essa falha de comunicação, é genial, assim. E é isso, a importância das palavras, né? A importância de como você se relaciona, como que você fala. A gente que trabalha com podcast, né, que tem essa coisa que eu fico pensando, muita gente fala muito do sotaque, fala muito de
sei lá, palavras que a gente usa aqui, que às vezes as pessoas não conhecem lá fora, sabe? É uma riqueza, assim, esse filme pra se pensar essas coisas. E que eu só agradeço a Pátris por ter indicado mesmo. E eu gostaria de poder conversar com ela sobre o filme, sabe? Assim que for possível, né, fazermos aí encontros sem o risco de pegar o coronavírus, vamos fazer esse papo, vamos marcar essa conversa em Pátris. Agora, pra não dizer que o filme também é impecável, que não tem nada assim de probleminha que você possa apontar, tem a questão dos Estados Unidos imperialistas se colocando como os únicos capazes de terem essa perspectiva diferenciada, né, do conflito, assim, porque os chineses, os russos, são todos colocados como aqueles que, sabe, vão pra violência, vão partir pra violência, vão atirar primeiro, enfim. Uma visão permanente, né? Impressionante isso. Como que eles enxergam as outras nações. Né? Como se essas outras nações fossem as mais hostis. Claro que existe ali a crítica a eles também, né? Porque tem essa coisa de como que a Louise tem essa dificuldade, porque o militar dos Estados Unidos tá toda hora o coronel lá, o papel do Forest Whitaker, tá todo momento cobrando e tal. Mas assim, a forma como colocam os outros países é de uma forma muito pior. Porque, inclusive, acho que é o chinês, né, que parte pra cima primeiro. Então... Sabe o que eu gostaria de ver? Continuações de A Chegada, cada uma situada num país. Não exatamente continuações, mas no mesmo momento... Outras perspectivas. Em que está acontecendo o filme, né? A gente vê outros personagens lidando com isso. Um na China, um nos Estados, na Rússia, um em outro lugar, sabe? Seria interessante, Seria né? interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo do que podem fazer. Hollywood não é muito confiável, né? Quando o assunto é lucrar com o que já deu certo. Mas, enfim... quem não viu A Chegada, fica a forte recomendação para que veja, e quem já viu para que reveja, porque é um filme que realmente é muito interessante de você ter um novo contato com ele. E damos aqui também os parabéns para a Pátris, né? Aniversário dela agora em maio. Exatamente, foi no dia 3 de maio e, bom, a gente comemora o mês inteiro, tá, Pátris? Fica aí, então. Viva a Pátris, maravilhosa. Pedido Beijão. atendido e, ao mesmo tempo, um presente. Para você, um podcast de presente. Grande beijo, Pátris. A Pátris, além de ótima professora, tá? Como eu disse, uma didática muito boa. Professora da comunicação. Ela é também uma artista. Sim, sim. E faz uma música que eu vou falar um trem pra vocês, viu? É música boa, tá? Não é porque é minha amiga que eu tô falando, não. Porque realmente é música eletrônica. Pra você ter uma ideia. Ela tem umas ideias, assim, muito legais de composição, de sonoridade. Eu gosto muito. Então fica a dica pra vocês pesquisarem aí por Pátris ou Patrícia Rocha. Inclusive tem o Instagram, que é o @m_utmusica, que vocês conhecem um pouquinho aí do trabalho dela, tá? E também tem o site dela, que é o www.patris.com.br. Vou soletrar. Patrs. A gente deixa o link também, né, na descrição do episódio, no site, para vocês conhecerem. A gente já teve a oportunidade de ver um show da Pátris aqui em BH e foi muito legal, mas foi uma coisa mais intimista, né? Foi lindo aquele show, que saudade, vida, nossa. Né? O envolvimento que a gente teve ali, né, com a apresentação foi muito massa. Ela faz trilhas sonoras, já fez trilha sonora pro cinema, tá? E super escrita talentosa. também, escreve, faz crônica, poema. Então, artista foda. E agora vamos passar para o nosso próximo filme, o nosso próximo pedido do Escolha da Audiência.
Agora a gente fala sobre Fonte da Vida, filme do Darren Aronofsky, lançado no ano de 2006, 10 anos antes de A Chegada. São dois filmes que, de algum modo, vão dialogar aqui no nosso podcast, porque A Fonte da Vida também trata de percepções que nós temos sobre a vida e a morte, e também é um filme que trabalha com a questão da passagem do tempo, porque ele é situado em diferentes instâncias, né? A narrativa transcorre em diferentes períodos da história e do além-vida, digamos assim. A Fonte da Vida... Sei o que tá dizendo. Fonte da Vida, que foi um pedido do Bruno Luciano, também membro do Cineclube Cinematório. Ele mandou uma mensagem pra gente, né, no e-mail fazendo os pedidos, dizendo que o Fonte da Vida ele viu há muito tempo, lembra de ter gostado bastante da abordagem sobre vida e morte, e além disso acha também um filme muito bonito. Pois é, então, Fonte da Vida, ele é um filme bem que foi recebido, assim, ao mesmo tempo que teve essa reação do Bruno, né? Muita gente gostou, achou, né, as imagens muito bonitas, se envolveu. Ao mesmo tempo, teve pessoas assim que odiaram, né? É um filme que não desce para muita gente da crítica, principalmente. Assim como eu mencionei que o Denis Villeneuve é um cineasta que não tem aí seus detratores, o Darren Aronofsky é a mesma coisa. Acho que até bem pior. mais. Eu acho que né? é pior. Se você olhar a carreira do Darren Aronofsky, filmes como Mãe, Noé, que ele fez depois, foram mais mal recebidos, talvez, até do que o Fonte da Vida. Porque o Aronofsky não tem essa coisa de economia criativa. Você falou não. Ele é o contrário. Ele bota bastante coisa, né? Bastante muito. Símbolo, bastante... Uma mistura de Vamos coisas, dizer né? que sutileza não é o forte do Darren exatamente. Aronofsky. Exatamente. Mas ainda assim um cineasta que tem um forte apelo visual, constrói sim imagens interessantes, filmes que são propostas arriscadas. Eu acho isso um mérito, quando o diretor foge, né, do comum. Por exemplo, Mãe, que é o filme aí que eu citei, que inclusive aqui no Cinematório a gente recebeu meio assim, né? Tem coisas que funcionam, outras não. Mas é um filme que se vale do risco. É um filme que ele foi com a cara e a coragem e acreditou no que ele queria contar. Sim. Acho que aqui no Fonte da Vida é o mesmo a pegada. E o mais interessante é que é um filme que se constrói com você, assim. Você tem que ir atrás, sabe? Porque ele usa de muita referência simbólica, sabe? Muita coisa histórica, muita coisa de Bíblia, muita coisa de mito. Então, ele usa muitas referências para além, né, dessa história que ele está contando. A questão do budismo também. Isso, referências de religião. Então, assim, eu acho que cada, sabe, pequena cena dos filmes dele, você encontra informações, assim, que estão ali e que você pode decifrar, entendeu? É como se fosse, assim, quebra-cabeças. E ao mesmo tempo é o que pode afastar. Porque Sim. Se você não tem uma compreensão dessas simbologias, você fica meio assim, o que isso quer dizer? Né? Mas aí que tá, porque eu acho que as pessoas também, elas precisam desapegar dessa necessidade de uma leitura literal das coisas, sabe? Essa recepção que você tem, assim, como obra de arte, a primeira ali, né? O que aquilo te trouxe? O que aquilo te instigou? Isso já vale super, mesmo se você não tiver... Nossa, eu não entendi aquilo, se você estiver pensando, sabe? Claro. Nossa, eu não entendi aquilo, mas o que ele te provoca, sabe? Pensar assim, não no sentido de... eu preciso ter uma resposta sobre aquilo, eu preciso entender por que aquele símbolo da cruz estava em cima de não sei o que, sabe? E talvez ele se arrisque muito nisso e as pessoas não gostem por conta dessas escolhas, né?
Eu concordo, acho que todo filme é uma obra aberta a interpretações. Se tá na tela e te corrobora para que você interprete da forma como você quiser, ótimo, ponto, e é isso. O filme é seu. Mas o Aronofsky, ele me parece ser um cara que não aceita muito bem essas outras leituras. Não, mas... Ele é um cara que é o que ele colocou ali, é o que ele quer que significa, e é isso. Mas então, eu ignoro o que ele fala. Tem que se ignorar. A obra é minha, sabe? E ó, tchau. O Mãe é o maior exemplo disso, porque ele foi em entrevistas para divulgação do filme explicar o que significava o que estava na tela. E sabe o que eu acho que acontece? No seu trabalho. Pois sabe? É, o que eu acho que acontece com os filmes dele é exatamente isso que você tá falando. Tipo assim, cria essa coisa do quebra-cabeças, né? E da leitura, da interpretação. Aí muita gente vai gostar, vai achar instigante, vai atrás, outras pessoas querem aqueles vídeos Mãe explicado, Fonte da Vida explicado. Exatamente. Né? Beleza. E eu acho que depois que um filme sai, eu acho que ele é muito questionado sobre isso tudo. Aí eu acho que ele resolveu que vai explicar para as pessoas pararem de encher o saco. Eu acho que deve ter sido isso, porque assim, eu só vejo como desvantagem um autor virar e dizer, olha, eu quis dizer isso. Porque você tá interrompendo a fruição das pessoas, assim, né? Você tá entregando assim, olha, é isso. Então, sei lá, eu acho que ele também chutou o balde, falou, pô, fica me crucificando, pra usar aqui um termo que ele ia gostar. Eu acho que o que ele fez com Mãe talvez seja, inclusive, mesmo a resposta à reação que as pessoas tiveram com Fonte da Vida. Que nem é um filme tão complicado assim. Não é. O Mãe é muito mais metafórico do que o Fonte da Vida. Fonte Também da acho. Vida, embora ele embaralhe ali aquelas realidades, você consegue formar direitinho ali a história que está sendo contada. Você pode ter, o personagem do Hugh Jackman, ele é vários. Ele, ao mesmo tempo que ele é esse cientista, médico, que está ali pesquisando uma forma de regredir, né, um tumor, a princípio ali num macaco, no laboratório, mas depois a gente tem a informação de que a esposa dele também está com câncer, né? Então essa experiência ele está querendo levar para uma outra dimensão, né? Aplicar isso para uma questão pessoal, inclusive. Inclusive ele está obcecado por isso. Ficou obcecado com isso. E ao mesmo tempo em que ele está lidando com essa experiência, com essa pesquisa, ele aparece ali numa espécie de meditação transcendental dentro de uma nave bolha. Meditação transcendental que é uma referência percorrendo ali o universo, né, passando por dentro de uma nebulosa. E é uma nave mesmo. Isso é descrito no roteiro. É uma nave bolha. E tem as outras passagens também que se passam nos tempos medievais, nos levam à época da Inquisição. E ele interpreta ali esse personagem do conquistador, que ali é uma aventura meio Indiana Jones, né? Na Espanha. Enfrentando aqueles guerreiros ali que estão protegendo um templo, uma pirâmide, e lá estaria essa árvore que é a fonte da vida. Enfim, tem toda essa mistura e depois a gente entende que isso, na verdade, é uma leitura que ele está fazendo do livro que a esposa estava escrevendo, e aí ele se coloca no lugar desse personagem, né? Então tem essas realidades misturadas. Apesar disso, dá pra ver de boa e entender o que ele tá querendo dizer. O filme é sobre essa busca pela vida eterna. Essa é a grande questão. Tá discutindo isso, né? Tá discutindo isso. Se você pudesse impedir a morte, você faria isso? E aí é bem legal, porque aí você faz a ligação com a chegada, como a gente estava discutindo. Né? Você tendo conhecimento do que irá acontecer, você vai fazer o quê? Você vai tentar impedir ou você vai deixar rolar? Né? No caso aqui também, uma outra ligação que eu fiz, agora revendo o filme para o podcast, com a chegada, é o momento em que ele tem o insight sobre usar a raiz, né, daquela árvore para poder fazer
uma solução, uma fórmula ali para aplicar no macaco e tentar regredir o tumor. E acaba regredindo o envelhecimento, né? O macaco começa a rejuvenescer, né? Sim. Isso é interessante. Porque na hora que ele tem esse insight, é como se ele tivesse enxergado algo no futuro. Que sabe? ele já sabia e que se lembrou. Ele vai lá no consultório, ele olha para cima, né? Nesse momento ele tem o insight. E aí parece que é tipo uma luz, assim, que lembra lá a cena lá dele flutuando lá no espaço, né? Com aquelas luzes todas. E é exatamente isso que tem na chegada, né? Que você já sabe. Uhum. Você só... É a intuição. Né? Você já sabe disso. Isso é legal, isso é bem legal. E aí você só está fazendo o que é necessário para que chegue a esse futuro. Porque você já sabe o que irá acontecer e como chegar a esse futuro. É doido, é doido. Isso eu acho massa do filme. Eu gosto. Eu gosto do conceito dele. E eu gosto também de ter essas misturas loucas, assim. Porque, sabe, eu acho que a gente é tão, né, cheio de referências, de filme, de leituras e tal e tal. E eu acho que o Aronofsky tá fazendo o quê? Ele tá tentando organizar essas coisas, sabe? De alguma forma, criar uma narrativa que junte tudo isso, assim. Porque... E claro, colocando muito das religiões ali, né? Muito das religiões. Então, eu acho que para ele é importante também discutir algo que é, assim, milenar, né? Uma coisa que tá aí há tanto tempo e que meio que transcende, assim, a nossa existência aqui, sabe? Como de fato a gente a vive, mas pensar além disso, né? E aí é aquela coisa, gente. Quem é religioso vê o filme de um jeito, quem não é vê de outro. Quem tem uma certa tendência ou tem uma certa dedicação à espiritualidade também vai ter as suas interpretações de uma forma. Quem não tem, né, também vai ver aquilo ali como uma história mais crua, apesar de fantástica, né? Mas isso é que eu acho legal, assim, é ter essas camadas mesmo, né? Sim. Que eu tava falando, se você quiser pesquisar a fundo, sabe, essa coisa da árvore da vida, isso como um símbolo, né? No filme inteiro, assim. Por que ele tá usando, sabe, a árvore da vida? O que ela representa nas nossas culturas, né? De significado, uma árvore, sabe? Então é um tipo de filme que te leva a ficar pensando, se você quiser, obviamente, te leva a ficar pensando sobre essas escolhas dele, sabe? Específicas. E eu acho que tem muito a ver com a filosofia budista também, as questões que ele coloca, sobre essas existências que são sucessivas, né? Porque pra mim, na minha interpretação, é como você falou, é um mesmo personagem. Só que tendo existências diferentes. Em tempos, contextos diferentes. Mas é um mesmo personagem. Né? Um é através da história dela. O outro é essa realidade aqui, né? Do agora. E o outro é no futuro, nessa viagem que seria espacial, né? Mas que é ao mesmo tempo uma viagem para dentro. Então eu acho que ele mistura um pouco do conceito de universo e espaço também para pensar o universo interior. Então eu acho que é um mesmo personagem, mas vivendo em existências diferentes, que tem muito a ver com o budismo. Também essa questão do apego, que é muito nítido, assim, o quanto que ele se difere da mulher, no sentido do apego, assim. Ele não se liberta disso e ela se liberta, né? Essa coisa de não lidar bem com a impermanência das coisas, a impermanência da vida e tal. Ficar aprisionado ao poder, né? Ao que ele entende que é dele. E ele não quer deixar soltar, né? Que é muito onde o budismo vai entrar, né? Sim, na exatamente. aceitação dessa impermanência. Essa coisa, né, olha, existe a finitude. Né? Você tem que saber lidar com ela, assim. Os apegos são ilusórios, assim, são ilusórios. Então, eu acho que tem muito de filosofia budista, mas ao mesmo tempo ele traz aí
o início do filme com Gênesis, que é da Bíblia, sabe? Sim. Tipo, Adão e Eva, que sincretismo. Adão religioso. e Eva, que é um negócio fundante, assim. O casal essencial, que é algo que eu não gosto muito. Já indo um pouco para as minhas críticas, eu acho que tem muito ali uma coisa, né, heteronormativa, sim. binária, de dizer o homem, o masculino é dessa forma e o feminino é dessa outra, e que o que ele coloca como característica é muito tradicional. São traços de feminilidade e masculinidade que são tradicionalíssimos. Questão do homem como conquistador, né, como e o cara... A Rachel Weisz, né, que interpreta aquela princesa ali na época... A rainha. A rainha, né, rainha. na época ali da Idade Média. Ela fala que ela vai se tornar a Eva. Ah, sim, dele. Olha só, ela se oferece, tipo assim, o prêmio sou eu. Sua Eva. Tipo assim, você vai lá, conquista a árvore, traz pra mim, e aí você vai me ter, sabe? É uma coisa muito arcaica, vamos combinar, né? Tipo, mas você vai ter o meu amor. Tem a ver com a amor. época que tá sendo representada. Sim, mas isso perpassa o filme inteiro, não só nessa época. Porque, olha só... é um texto que ela escreveu no presente, né? Que é o livro que ela está escrevendo. Então, assim, tem muito marcado essa coisa desse masculino turrão, digamos assim, né? Mas que é racional, mas que é conquistador. E desse feminino que, né, tem uma pureza, que tem uma beleza, que tem algo de iluminado. Não à toa, a iluminação da Rachel Weisz é completamente diferente, assim. Ela parece uma santa, uma coisa, assim, inatingível. Então, assim, eu tenho problema com essas representações, sabe? Muito demarcadas. Bom, mas, ao mesmo tempo, eu acho super interessante as várias discussões que ele traz ali pra gente. Eu acho que é um filme que é melhor se falar sobre ele do que realmente assistir a ele. Porque, sério, o que mais me incomoda nesse filme, e agora piorou muito mais do que na época do que eu vi no cinema, são os efeitos visuais. Gente, assim... bem carregado. Esse filme, ele tem também uma história de bastidores muito interessante, porque ele custaria bem mais do que ele custou. Ele seria protagonizado pelo Brad Pitt, na época que o Darren ofereceu ao estúdio. Ele queria uma coisa muito mais, sabe, megalomaníaca. Custaria milhões e milhões de dólares. Essa parte dos efeitos visuais principalmente ia pesar muito, porque ele pretendia trazer toda essa coisa de viajar nos tempos, né? Construir sets caros, fazer essa nave que atravessa ali o universo. Então, enfim, acabou que ele não conseguiu o dinheiro e só depois, quando foi possível, ele fez, né? Teve que mexer no roteiro e tal. E acho que o resultado é muito sinal disso. Ele teve que cortar muito do que ele pretendia gastar e aí teve que usar o CGI, né, a computação gráfica, para poder resolver certos problemas. Ter ali soluções visuais porque ele não conseguiria gastar construindo sets, filmando em locação. O resultado disso é um filme feio. Na minha opinião, as imagens de computação gráfica, principalmente as do espaço, enquanto está ali a nave bolha passando ali, viajando ali pelo cosmo, aquilo para mim é muito feio. Não é que é feio, é brega. Sabe o que parece aquilo? Sabe vídeo de oração que a sua mãe te manda no WhatsApp e tem aquelas imagens, sabe? De santo, umas imagens de estrela, sabe? Parece isso. Eu acho muito, muito, muito brega. Aquelas composições que ele faz ali com o Hugh Jackman olhando assim as estrelas, aquele gás amarelo, né? A nebulosa. A nebulosa. E a árvore lá dentro. E a Rachel Weisz deitada dentro da bolha lá na cama do hospital.
Você não muito gosta da estranho. representação visual dele pras viagens, né? Nessa parte eu não gosto Eu acho nada. assim, eu acho feio mesmo. Eu acho que lembra muito essas gente, coisas. ele levitando ali, sabe? Meditando e flutuando, entrando naquele túnel cheio de luz. Ah, não, gente. É um pouco carregadinho. Hoje ainda por cima, você vê que ficou envelhecido o efeito visual. Parece uma coisa mais barata ainda. Ficou envelhecido. Sabe? Eu não me lembro, na época, quando a gente viu, se eu tinha me incomodado tanto, assim. Porque é de 2006, né? 2006, Pois é, eu não me lembro se eu fiquei tão incomodada. Mas hoje eu também tive esse, sabe, essa rusguinha, assim, com o filme. Não achei sofisticado, né? Exatamente. Eu achei, não sei, parecia muito essas coisas que realmente a gente recebe. Então, talvez se tivesse um cuidado maior, mas pode ser também por questões financeiras, né? Tipo, eu acredito que foi. Ele teve que usar a computação gráfica para resolver coisas que ele não conseguiu filmando em locação, porque ficaria muito mais caro. Pensa, por exemplo, você citou aí em algum momento na sua fala a Árvore da Vida. Se a gente lembrar do filme do Terence Malick, A Árvore da Vida, que é um filme feito em locação, que usa a fotografia para ser tão esplendoroso, é isso, é o que o Darren não consegue fazer aqui. Sim, Sabe? Você trazer essas imagens transcendentais, mas filmando em locação, filmando a natureza, usando luz natural. Pensa aí na Chloe Zhao. Sim, nossa, ia ficar belíssimo, por exemplo, quando ele tá em contato com uma árvore, né? Pois é. Que é também ela, né, que tá representando ela ali, a alma dela, enfim. Realmente eu acho que design peca pouco, legal. Porque não ficou sofisticado. E aí cai nesse clichê, que talvez também afaste as pessoas, porque aí as pessoas automaticamente vão ligar aquilo que é de religião, que é, sabe, espírita, blá, 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 e aí já vai achar, né, de uma embalagem, assim, sabe? Isso aí é autoajuda. Exatamente. Entendeu? O ato final, pra mim, cai muito por esse lado. Eu tenho muitos problemas com o ato final. Então, eu tenho não consigo, realmente. Tenho uma resistência de criar uma conexão maior com esse filme por isso. Acho a proposta, o conceito muito interessante. Acho que leva a discussões mais interessantes do que o filme entrega. Mas tem seus méritos, claro. Né? Eu só acho que realmente ele foi prejudicado pelas intenções maiores que o diretor tinha e não conseguiu resolvê-las, né, da forma como ele pensou inicialmente. Uma pena, né, que isso aconteça, mas não é exclusivo do Aronofsky, vários outros diretores já tiveram, né, seus projetos aí prejudicados por essas questões. Ele, infelizmente, não teve, ao meu ver, a disposição, né, ou a capacidade mesmo de resolver isso da melhor maneira. Coisa que no Mãe eu acho que ele consegue. Sim, no Mãe eu acho que tá ótimo. No Mãe você não percebe isso. Você tem ali um filme super metafórico com um imaginário, né, muito rebuscado, trabalhando ali com set, né, uma locação naquela casa ali, as coisas acontecendo, muitos efeitos visuais também, mas ali você vê que as coisas estão mais bem resolvidas. Aqui eu já não acho tanto. Sim. Eu fiquei pensando também nos círculos, né? Outra coisa que conversa muito com a chegada, principalmente nesse futuro, assim, as coisas são, o design é mais circular, então isso também é símbolos, signos aí que a gente identifica, enquanto o presente é bem mais assim quadrado, aquela coisa mais reta e tal. Acho bonito essa perspectiva de amor, sabe? Por mais que eu tenha problemas com questões ali de feminino e masculino, mas eu acho bonito, assim, como uma história de amor, sabe? Uhum. Né? Claro que ele tá tendo toda a agência.
digamos assim. Ela tá muito mais num lugar de passividade, né? Ela primeiro é a rainha, depois é a rainha, mas quem vai pra ação é ele, né? Depois ela é essa mulher que tá doente, que vai morrer, e enfim, aí depois ela já tá em em uma outra dimensão também, que já nem mais se aparece ali como uma pessoa em si, né, real, assim, ela tá mais como, sei lá, são certas representações, imagens, tanto na árvore quanto na lembrança dele e tal. Ali também quando ele faz as tatuagens, né, no corpo. E eu acho legal como que, apesar de estar falando também de espiritualidade, como que dá uma importância tão crucial, assim, pro corpo, né? De se pensar a materialidade disso, assim. Sim. Né? Que ele se tatua mesmo, ele faz aliança no dedo, ele faz também os círculos no corpo dele. Então é isso, parece que é pensar essa elevação de espírito, mas não desconsiderando o valor que se tem no seu corpo, sabe? E o que ele carrega de história, o que ele carrega de marca. Isso eu acho massa. E, como eu falei, né, essas referências todas muito ligadas a algumas culturas, igual a cultura maia, por exemplo. Aquela história que ela conta também da origem do mundo a partir de alguém que morre, e aí quando é enterrado existe uma semente ali, e aí que essa semente cresce, e aí essa pessoa, né, que morreu, que tá ali enterrada, ela se transforma nessa árvore, depois ela vai se transformar também na semente que o passarinho vai pegar, enfim, essa coisa de entender a sua vida para além da morte, assim, né? Como algo que vai... porque, por exemplo, a gente sendo enterrado, a gente vai estar misturado à terra, né? A terra, ela segue aqui, ela vai ter uma continuidade através de outras formas. Eu penso muito também, por exemplo, quando a doação de órgãos, sabe? Quanto que isso é significativo, assim, no sentido de que são órgãos, né? São partes do nosso corpo. Mas quando salva uma vida, sabe? De certa forma, é uma continuidade ali. Sim. Né? Não tô colocando questão de alma nem nada, não. Porque aí complexifica a coisa, né? Mas é com a sua pequena parte ali sendo dividida agora numa outra pessoa, sabe? Então, assim, essa discussão da morte, não como uma doença, como o personagem fala, né? Que ele quer a todo momento curar e encontrar algo que vai impedir as pessoas de morrerem, ele quer a imortalidade, mas ressignificar, que eu acho legal da personagem da Rachel Weisz, né? Esse movimento de ressignificação. Aí, por fim, eu fiquei pensando nessa história que ela escolheu escrever, né? No presente, a gente tem a Izzy ressignificando, ela não está mais com medo, ela tá aceitando a morte, né? Tá pensando, inclusive, a morte como algo que leva ao sublime, enfim. Tá nessa viagem de elevação. Mas, ao mesmo tempo, ela escreve uma personagem que vai dizer pro conquistador ir atrás de uma árvore da imortalidade, certo? É uma rainha que quer a imortalidade. Então eu acho que, de certa forma, na história que ela escreveu, nesse capítulo que ela escreveu, ela tá dizendo que ela não deixou de ter medo, sabe? Ela também sente medo, assim. Em algum nível ela sente. Ela só aprendeu a aceitar. Porque nessa personagem que é ela, é uma rainha que tá buscando imortalidade, assim. Então, de certa forma, isso é um apontamento pra uma questão dela também, sabe? Fonte da Vida, filme do Darren Aronofsky, tá disponível no catálogo da MUBI, né? A MUBI, pra você ver. A MUBI é uma plataforma baseada em curadoria. Esse filme estar ali não é porque é qualquer coisa, né? É isso que eu falei no início do comentário aqui. É um filme que é adorado, mas também é odiado.
Então, ele estar ali permite uma revisita, né, e talvez aí uma reconsideração sobre a importância dele. Não caiu muito bem para mim, mas espero, Bruno, que, né, você tenha a oportunidade, você falou que viu há muito tempo, né? Espero que você tenha a oportunidade de revê-lo agora e, escutando aqui os nossos comentários, o filme possa, né, ganhar aí outros significados também para você, né? Seja pro bem, pro lado bom, né, ou pro lado ruim, né? Talvez você não goste tanto agora, mas eu sempre vou torcer para que as pessoas gostem mais do que elas já gostaram, né? Porque é sempre muito chato quando a gente revê um filme que a gente gostou e fala assim, pô, caiu, é muito, né? Triste, muito triste. Mas eu torço muito para que você, né, continue tendo uma relação boa aí com a fonte da vida. E Bruno, se quiser continuar essa conversa em outro lugar, pode mandar um e-mail, sei lá, né? Vai que você quer discutir melhor sobre o final. Algum aspecto, né? Algum aspecto e tal, porque eu acho que vale super, assim. Com certeza. Eu viajo nessas histórias, sabe? Eu gosto, assim. Eu tenho os meus problemas, igual eu falei, mas, sei lá, me desperta, assim, de ficar pensando, de ficar filosofando. Isso eu gosto muito. Com certeza. Bruno também pediu pra gente comentar o Better Days, né? O filme que concorreu aí ao Oscar de melhor filme internacional em 2021. A gente ainda não teve a oportunidade de ver o filme. Assim que for possível, a gente volta aqui, comenta e atende seu pedido também. Viu, Bruno? Valeu demais aí pela sugestão. E vamos para o nosso último filme do programa. Il y a ta sœur qui vient. Agora a gente fala sobre um drama familiar. Vamos sair da ficção científica, mas continuamos falando sobre relações humanas, relações familiares, que é o filme A Nossa Espera, a produção belgo-francesa, dirigida pelo cineasta Guillaume Sénès, filme de 2018, que tem no papel principal o ator Romain Duris, que é conhecido aí por O Albergue Espanhol, Bonecas Russas, né? E aqui ele vai interpretar um homem que é um pai de família e vai lidar aí com uma situação bem... que vai abalar, né, o seu cotidiano, porque ele trabalha numa fábrica, é ligado ali a um sindicato, e a partir de um momento em que a esposa dele decide sair de casa e deixá-lo com os 2 filhos para ele cuidar, ele se vê numa situação em que ele fica totalmente fora da sua zona de conforto, porque ele era um cara muito mais preocupado com o trabalho do que com os cuidados, com a presença junto da sua família. Então é um filme que vai traçar um paralelo bem interessante, né, entre as relações trabalhistas e as relações parentais, se a gente pensar na forma como ele, enquanto pai, tem que lidar com o seu papel, né, de estar junto com os filhos, participar da criação deles, da divisão não só dos deveres, das tarefas, mas também do afeto, né? De como ele vai distribuir o afeto para as crianças também, para a formação das crianças também. E a mãe que vai ter essa decisão drástica, radical, de largar tudo e deixar os filhos para trás, né? Imagina, é uma decisão muito, né, muito grave. Você tomar uma decisão dessa durante uma relação, não tendo filhos, é uma coisa. Agora, tendo 2 crianças pequenas ainda, é um problemão, né? Você lidar com isso pessoalmente também é muito complicado. Só que o filme se foca exclusivamente na figura do pai. A figura da mãe, ela se torna ausente para a gente também, né? No sentido físico. A presença dela é evocada a todo momento. Mas ela só aparece para a gente nos momentos iniciais, no primeiro ato.
depois a gente não a vê mais, porque é essa busca do protagonista para saber onde que ela está e principalmente o porquê de ela ter saído. Ele não está muito preocupado em saber as motivações pessoais, mas o porquê dela ter feito isso com ele, né? Tem uma questão bem egoísta aí da parte desse personagem que ele teima em não reconhecer. Sim, isso é bem interessante no filme, porque não julga essa mulher, que é bem difícil de fazer, assim, de deixar ela numa posição de alguém que precisa ser compreendida, sabe? Por mais que esse homem, que é o protagonista, ele não esteja nesse lugar. Ele não quer entendê-la. Ele quer simplesmente que a vida volte ao normal. E o normal é a vida que ele está acostumado de não ter que lidar com as questões domésticas, de não ter que lidar com a criação dos filhos, porque ele estava completamente absorvido pelo trabalho, pelo sindicato. E é muito bacana assim de você pensar o quanto que ele é diferente, né, ao lidar com direitos dos trabalhadores lá na sua fábrica, na sua loja. É uma loja, na verdade, né? É uma loja de departamentos, assim, bem grande. Né? Um galpão gigantesco. Mas é uma loja, porque eles vendem no Natal, tem os produtos que eles têm que catalogar, enfim. É uma loja bem grande. E ele é super preocupado com os direitos dos trabalhadores, com as condições de trabalho, né? Ele está sempre defendendo isso. Só que em casa, ele não percebeu que também existe uma rotina de trabalho ali. Ele também não percebeu que existe uma lógica de poder em casa, que ele, no caso, é o privilegiado, saca? Porque essa mulher não só cuidava dos filhos e da casa, como ela também trabalhava fora, porque ela também ela também é, né? Enfim, tô falando era como se ela tivesse morrido. Mas ela também trabalhava numa loja pequena, mas ela também tinha um serviço fora de casa. Então imagina, ela estava com uma jornada tripla. Uma jornada fora de casa, dentro de casa e como mãe. Uma jornada tripla. E ele não tinha a mesma atenção que ele tinha para os funcionários, colegas, né? Ele não tinha com ela. Ele não observava. Por quê? É aquilo. Não via o trabalho dela em casa como um trabalho. É algo como se fosse inerente à mulher. E quando eu penso que as primeiras pessoas que aparecem para ajudá-lo são mulheres também, tipo, é a mãe, é a irmã, é a filha do colega que morreu. Não aparece nenhum homem nessa rede de apoio. São só mulheres. Só as mulheres cuidam, só as mulheres limpam, só as mulheres estão nesse tipo de trabalho, sabe? E ele não faz nenhum questionamento a respeito disso, mesmo sendo alguém que está o tempo todo discutindo sobre trabalho no sindicato. Então, essa complexidade, né, essa diferença que ele cria de ser alguém do trabalho formal lá fora, mas ter uma outra visão machista dentro de casa, eu achei muito interessante do filme abordar, porque pra mim é o principal ponto de questionamento, assim, sabe? Sim. E é impressionante como ele trata a mãe e a irmã, porque ele praticamente quer, sim, que elas cumpram o papel que ele determinou que a esposa tinha que cumprir. Exatamente. Né? A irmã, principalmente, chega um momento que ela que fica mais tempo ali com as crianças, né? Enquanto ele tá trabalhando e tal. Quando ela fala pra ele que ela não vai poder mais ficar, igual ela tava ficando nos últimos dias, ele porque fala, ela tinha que trabalhar. Ele fala assim, mas por que isso é importante? Esse trabalho seu você nem vai muito adiante com isso. Assim, é um desprezo, né? Pela situação profissional da irmã. E é exatamente como ele tratava também a esposa. Que por mais que ela trabalhasse como vendedora numa loja de roupas, né, de vestuário, é um trabalho super digno, né? E o dele também não se diferencia tanto, porque ele também é um vendedor.
porque ele se coloca acima. Sim. Né? Ele se dá uma importância muito maior, né? Para o que ele faz do que para a esposa. Né? Então, você perceber ao longo do filme, eu acho que é muito importante ele concentrar realmente a narrativa nesse personagem para a gente entender isso. Quanto que esse cara, precisa se desconstruir. Para usar o termo precisa, aí da vez, né? Sim, se desconstruir um cara que e não ser seletivo. E não ser seletivo com o que ele entende como trabalho, né? Porque trabalho doméstico é trabalho, sim. A questão toda é essa, de que, assim, eu tava vendo o Fábio Porchat, novamente trazendo o Fábio Porchat para a pauta, mas ele falando assim, que na pandemia teve que aprender a limpar a casa, a fazer serviço de casa. E aí ele ficou pensando, como que a minha mãe dava conta de cuidar da gente e também fazer o serviço de casa? Sabe? É só a partir do momento que a pessoa tem noção do quanto é difícil, como que é trabalhoso também cuidar de uma casa, é que a pessoa passa a pensar assim, nossa, e como que essas mulheres conseguem? Pois é. Elas são obrigadas a conseguir, porque é colocado para elas esse lugar de quem vai ficar em casa, né? E agora as coisas estão mudando, ainda bem. Mas assim, era colocado pra mulher, questão da criação dos filhos, cuidar da casa, mas era como se fosse assim, algo que elas fazem naturalmente. É como se não tivesse um trabalho envolvido ali, sabe? Claro que tem, gente. Claro que tem. O quanto que ele também meio que despreza o que a mãe fala pra ele, né? Uma revelação de que ela teve vontade de ir embora. Sim. Enquanto o pai estava trabalhando e também ligado ao sindicato, como ele está fazendo agora. E também ausente da criação dos filhos. Porque ela tem esse momento de conversa com ele. Esse personagem da mãe é muito interessante, porque ela tá ali apoiando. A avó, no caso, né? Quem tá falando isso. Mãe. Da mãe dele. A mãe do protagonista. Da mãe do protagonista. É muito interessante, porque ela tá dando a real pra ele. Ela, apesar de ter ficado preocupada, né, de inclusive falar, não, ela vai voltar a tentar contornar a situação, assim, ela também dá real pra ele. Olha, eu também tive vontade de ir embora e largar vocês. Olha só, mas você não largou. Ele nega. Sabe? Exato. Então, tá trazendo essas questões, assim, que são questões pra mulher e que nunca, até então, podem ser ditas, né? Porque, nossa, ser mãe é sagrado, você não pode reclamar, né? Ser mãe é lindo, é amor, como que é a palavra? Eterno. Incondicional. É amor incondicional. Então, assim, as mulheres aprisionadas nessa ideia de que, nossa, eu não posso reclamar, entendeu? Eu tô aqui sofrendo, mas não posso dizer que tô sofrendo. Às vezes, né, tendo depressão, às vezes tendo ansiedade, mas tendo que lidar com esse papel. Então, assim, eu achei bem interessante o filme colocar através desse personagem, né? Porque ele poderia ter escolhido a mulher pra falar disso, mas não, ele tá te colocando numa perspectiva masculina pra você reconhecer o quanto que esse cara, sabe, parece ser duas pessoas, uma pessoa fora de casa e uma pessoa dentro. Exatamente. Parece contraditório, né? E o Romain Duris, ele é ótimo pra esse tipo de papel, porque ele parece esse cara gente boa, né? Mas que tá cheio de problemas. E nos outros filmes dele que eu já vi, né, ele também tem esse lado, né? É o cara boa praça, mas você vê que ele é meio canalha, assim, também. Né? O modo como ele trata as mulheres, assim, com que ele se relaciona, né? Tem essa coisa meio egoísta. Um certo machismo velado, assim, também. Exato. É um ator que eu gosto bastante. E ele tá aqui nesse filme que é de 2018, como eu disse, e foi exibido na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. E é um filme que a gente viu pela primeira vez agora, né, Kel? Graças à indicação do Anderson, que é nosso colega, né, um amigo também. Anderson, que faz parte do Cineclube Cinematório, tem o seu projeto Cinefilia e o Cinema e Piano, que faz aí discussões, né, bem interessantes. A gente já teve a oportunidade de participar ali em encontros mensais, né,
discutindo aí filmes que são escolhidos por ele. Meu encontro não ia ter piano e ele acrescentou. Obrigada, Anderson. É bem legal. Sigam lá o Anderson no Instagram e no Facebook para vocês ficarem aí por dentro dos projetos dele. As sessões comentadas e que ele realiza, né, mensalmente. A gente deixa o link aí na descrição do episódio e na página do podcast no Cinematório. Bom, é um filme que realmente eu gostei bastante dele. Eu não tinha visto nada desse diretor ainda. É o segundo longa dele. Antes ele fez, em 2015, um filme que se chama Keeper. Não tem uma tradução aqui no Brasil, pelo que consta no IMDb. E é um filme sobre 2 adolescentes, um casal adolescente, que engravida. Então parece que é um tema muito caro a ele, né? Essa questão da relação parental. Ali no caso de 2 adolescentes que estão passando por essa experiência antes da hora e resolvem ter a criança e como que isso vai repercutir nas relações deles com os pais, né? E entre eles também. Quero ver depois, vou botar na fila aqui para assistir. Mas Nossa Batalha tá... Nossa Batalha. É porque o título original é Nossas Batalhas, né? Mas A Nossa Espera está disponível no streaming aqui no Brasil. No momento que a gente gravou esse podcast estava na plataforma Telecine. Então assistam, porque é um filme que traz aí uns questionamentos bem interessantes, né? Sobre o papel do pai na criação dos filhos. Basta só trabalhar e pagar as contas? Tem que estar perto, né? Essa figura do pai ausente, ela é muito recorrente. Nossa, ela... na sociedade. Muito, mas muito mesmo. Muito. Assim. Né? Então, acho que, inclusive, foi naturalizada. Exatamente. Como um papel ok, sabe? Sei lá, isso pra mim é problemático, assim, ao extremo. A naturalização do pai ausente, né? É foda. Essa coisa também de que ele chega, quando ele tá diante dos filhos, ele não sabe o que fazer. Isso é muito triste, gente. Para e pensa. O cara é pai e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como vestir a criança. Ele não sabe o que a criança tem que comer. Entende? Chegar ao ponto das crianças quererem buscar uma solução elas mesmas. Elas mesmas. E ele não consegue nem conversar com elas, assim. Ele não tem nenhuma comunicação com os próprios filhos. Ele até então achava que era um pai, né? Porque ficou muito nítido que ele não era um pai, sabe? E aí, você vê, né? A dificuldade que as crianças têm de lidar com o assunto nem é tanto só por causa da ausência da mãe repentina, né? Do abandono da mãe. Mas principalmente porque o pai não tá dando o suporte que elas precisam. O cara não sabe escolher nenhum presente que a criança vai gostar, né? Ele não sabe dos gostos dos meninos. Dá uma mochila meninos. pro menino, o menino... E o pior de tudo, ele diante dessa situação, ele não tenta. Ele não tenta resolver. Ele só quer que a mãe ajude, que a tia ajude, que, sabe, outra mulher pegue essa responsa. Mas ele não encara isso, assim. Ele não fala, eu sou pai, agora eu preciso mudar meus horários, eu preciso conversar com os meus filhos, eu preciso, sabe? Não, ele fica tão obcecado ali com a ideia de que foi abandonado e que agora a minha vida nunca mais vai voltar ao normal e eu preciso que ela volte, que ele esquece que precisa cuidar dessas crianças. Ele esquece do básico, que é cuidar dessas crianças, assim. E é muito triste quando uma delas até para de conversar. Exato. Porque não tem como dar vazão a nada. E o pai nem... Isso é outra coisa também da masculinidade que o filme tá abordando, né? Essa dificuldade de conversar, que isso também é muito recorrente, assim. Sim. Que tá na criação do menino, assim, eu acho. De não conseguir conversar sobre todas as coisas, não se abrir. E aí é muito legal, porque quando eles estão numa conversa com psicóloga, que aí ela tá conversando com eles sobre a decisão da mãe, né? Falando que, não, realmente é super difícil ela ter ido embora e tal. Mas vocês precisam entender que a vida de vocês deve continuar. Enfim, ela tá conversando com eles. E aí o mais velho consegue externar
um sentimento, né? Mas, poxa, foi errado ela ter feito isso. Ele fala... Foi errado ela não ter dito, né? Não ter avisado. Ela simplesmente foi embora. E aí a psicóloga vai e fala, nem sempre a gente consegue dizer o que a gente quer por medo de magoar a outra pessoa que a gente ama. Ela, então, tentando dizer pra ele, né, que ela não conseguiu avisá-lo, conversar com ele sobre isso, pelo medo dela de magoar ele, de ter esse conflito e tal. Então, assim, tentar entender o comportamento, né, não só atacar, né? Não só dizer foi errado, mas tentar entender por que ele aconteceu assim, dessa forma. E aí é muito legal que a irmã mais nova dele compreende isso antes dele. E não é à toa que seja a irmã, sabe? Que ela vai falar pra ele depois, olha, você não lembra quando o papai te deu uma mochila e você não falou nada pra ele, mesmo não tendo gostado? É a mesma coisa, tipo, você não falou nada porque você não queria magoá-lo, mas você não gostou da mochila, você guardou isso com você. Então, foi algo que, sabe, foi a irmã mais nova compreendendo algo, né? E tentando passar pro irmão, assim, essa questão emocional, essa elaboração de emoção, assim, e a compreensão do outro, assim. Achei massa. Um detalhe do filme que também já tá falando, assim, de masculinidade que é, né, nesse sentido, assim, que é ruim, que é tóxica, assim, na comunicação. Também tem as questões das mulheres no trabalho dele, né? Porque, por exemplo, tem aquela colega de sindicato que trabalha há muito tempo, né, uns 15 anos com ele, e aí chamam para ser presidente, chamam ele para ser presidente. Apesar de todos os problemas que ele tá enfrentando, chamam ele para ser presidente, assim. O filme não deixa claro, mas parece que ela desiste do sindicato, né? Um tempo depois, assim, sim, por causa disso, pela decepção, assim, de estar ali há tanto tempo e não conseguir um cargo melhor, assim, né? Foi entregue pra ele. Ela acaba deixando o sindicato. Não tá explícito isso não, mas eu faço uma ligação, assim, porque quando acontece esse convite pra ele ser presidente e ela tá do lado, eu, naturalmente, já pensei, ué, se ele não pode, por que eles não chamam ela, sabe? Que tá o tempo todo trabalhando junto e tal, mas não chamam. Então, assim, tem, sabe, essas várias discussões e como você falou, de amarrar isso a trabalho, né, foi interessantíssimo. E um detalhe que eu queria destacar também, sim, é o início do filme, que eu adorei aquela montagem ritmada com a música. É muito legal. Eu adoro essas montagens, né, que lembra um pouco o videoclipe, né? E que inicialmente vai parecer que o filme é outra coisa, né? Aliás, o cartaz do filme também parece que é outra coisa. Porque o cartaz é o Roman abraçado com uma das crianças, sorrindo, assim, olhando pra cima, assim, tipo... A família parece feliz. Parece que é um filme feliz, né? E não é bem isso, então... Não se deixem levar pelo cartaz. Mas vejam um filme que é muito bom. Realmente é uma boa surpresa ter encontrado ele agora, através aí da sugestão e do pedido do Anderson. Valeu demais, Anderson. E a gente fica aí na expectativa de mais pedidos para o nosso podcast Escolha da Audiência, que vai ficando por aqui e a gente volta em breve com mais pedidos. Já temos aqui alguns anotados que já chegaram, né? A gente está acumulando aqui, a gente vai tentando aí casar um com o outro, igual a gente fez aqui com A Chegada e Fonte da Vida, para criar aí umas ligações, né? Não ficar muito solto. E também com a nossa espera, né? Acaba que os 3 filmes têm uma ponte aí que dá para percorrer assistindo aos 3. Mas é isso. Deixamos aqui mais uma vez o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, faça parte do nosso grupo e faça o seu pedido de um filme para a gente comentar aqui no podcast. E claro, assine o nosso feed para ouvir os outros podcasts também do Cinematório. Cinematório Café, De Volta para o Sofá, Em Foco, Cinema e Ciência, entre outros. É conteúdo para danar, hein? Perde não. E aproveitando, também convido você a nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, que a gente também faz publicações por lá
E também temos os nossos canais de interação. Você pode deixar seus comentários, mandar DM, reagir aos stories. Sinta-se livre, tá? Grande beijo, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.